Vamos ler aí, então, Gênesis capítulo 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha... Peraí, deixa eu ver se esse é realmente o texto. Abraão e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anterior, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali invocou o nome do Senhor. Amém? Tá bom, pastora. Texto muito profundo, entendi tudo, né? Vou te explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui, por que eu li esse versículo. Fala que Abraão, ele saiu do Egito, e ele, na verdade, ele deu meia volta, ele voltou por todos os caminhos que ele havia passado anteriormente, até chegar no local onde ele um dia havia armado acampamento e onde ele havia erguido o primeiro altar ao Senhor. Enfim, resumindo, Abraão, ao sair do Egito, ele deu ré, voltou por todos os caminhos, por quê? Porque ele tinha que achar o primeiro altar, o lugar da visitação de Deus, logo no início de sua trajetória com ele. Querido, Gênesis capítulo 12 fala quando Abraão ouve a voz de Deus, mandando sair de sua terra, do meio de seus parentes, para a terra que o Senhor iria mostrar. Abraão começa uma caminhada com Deus muito debaixo de obediência, submissão, erguendo altares, invocando o nome do Senhor. Sabe, vida resolvida com Deus, realmente estava na rota de Deus. Mas no verso 10 de Gênesis 12, diz lá que houve fome na terra em que Abraão estava e ele desceu ao Egito. Quando ele desce ao Egito, a gente observa dentro do texto lido que houve um declínio, uma certa decadência, uma certa queda no relacionamento de Abraão com Deus. Ele desce ao Egito. No Egito, você não vê ele edificar altar, você não vê ele invocar o nome do Senhor, você não vê a presença de Deus. A impressão que eu tenho é que, ao descer ao Egito, Abraão dependurou o ministério, dependurou o chamado, deu uma trégua para o chamado que Deus tinha para ele. Ficou lá no Egito, lá no Egito, lá no Egito. Aí o texto que a gente leu diz que ele saiu. Quando ele sai de lá, ao invés dele sair do Egito e caminhar para frente, ele caminhou para trás. Por quê? Porque ele tinha que achar o altar, porque ele já tinha perdido a visão do altar. No Egito, ele esqueceu que era invocação o nome do Senhor, ele perdeu a visão do altar no Egito. E agora, ao sair do Egito, ao invés de caminhar para frente, ele caminha para trás, para encontrar aquilo que ele havia perdido lá atrás, para encontrar o lugar onde um dia ele havia erguido o primeiro altar. Sabe, aquele altar que apontava para uma entrega, para uma comunhão, para um relacionamento, para o prazer numa caminhada com Deus, aquele altar que simbolizava a inocência, pureza, entrega absoluta, tinha ficado para trás, porque ao ser apertado pela fome, ele acabou deixando a sua carnalidade, aflorar, e ele não busca Deus e desce ao Egito. Trégua. Fica no Egito, ao sair ele volta, percorre todo o caminho de volta e encontra o altar esquecido. Aquele altar devia estar empoeirado, aquele altar devia estar disperso, desfeito. Aquele altar tinha um simbolismo muito lindo para Abraão, ou seja, ele encontrou aquilo que ele havia perdido, ele encontrou o primeiro amor de novo, ele se refez na caminhada, ele reassumiu com Deus compromisso de continuar caminhando com Deus. O Egito agora fica para trás, encontra o altar esquecido e dali, agora sim ele está pronto para caminhar para frente, amém? Quantos estão comigo até aqui? Amém? Então, dali encontrou o primeiro altar, onde ele havia erguido o primeiro acampamento.
E, obviamente, o primeiro altar, foi o primeiro altar que ele ergueu no trajeto de sua caminhada com Deus, e Deus havia aparecido para ele anteriormente, mas as circunstâncias da vida, as pressões da vida, a fome, a escassez, o grito, o clamor pela nossa carnalidade, necessidades básicas, ele desce ao Egito. Mas, queridos, eu estou falando tudo isso para dar introdução a uma palavra que Deus me deu no momento de oração e de jejum na igreja. Mais especificamente, domingo. Nós temos assumido um compromisso de todo domingo. Na verdade, a gente vai para a igreja no sábado, 9 da noite, e a gente sai da igreja domingo, 9 da noite. Nós estamos fazendo todo fim de semana, esses 3 finais de semana, 24 horas de oração. Então, tem uma equipe que vai para lá já com o colchonete, porque um vai rendendo o outro durante a madrugada. Aí o dia amanhece, já tem outra equipe que vai rendendo. Aí a gente faz o primeiro culto, que é 9 da manhã, termina às 11. Já tem uma outra equipe, domingo o dia inteiro a oração. Então, domingo agora será o 3º domingo, dentro desse período de jejum aí, a gente realmente intensificando a oração. E à tarde de um desses domingos, porque nesses 2 últimos domingos eu não fui para dormir lá, no ano passado, no outro jejum eu até dormi, estou pretendendo sábado agora acampar lá, mas eu fui para o culto pela manhã, a gente ministrou lá, e eu fui já para ficar direto. A tarde toda, o culto das 5 da noite, né? A gente emendou desde 9 da manhã, saí da igreja 10 da noite. E à tarde eu estava lá orando, um louvor tocando, a gente deixa um louvor no fundo, e sempre está chegando alguém orando, ajoelhando no altar, chorando. E eu estava lá, assim, debaixo de um quebrantamento muito grande no meu coração, entendendo que tem coisas nas nossas vidas e na igreja que somente o Senhor pode entrar e desatar, porque está além da nossa compreensão, além da nossa capacidade, além do nosso dom, do nosso intelecto. E eu lembro que eu estava assim no fundo da igreja, lá atrás, sentada assim, mas tomada realmente de um quebrantamento, lágrimas, sabe, orando e falando com Deus. E Deus falou o meu coração naquele momento, domingo passado isso. O Senhor falou o meu coração, eu orando, pedindo pela igreja, e Deus falou no meu coração que nós precisaríamos restaurar 3 altares que estão precisando de restauração. E chorando ali, eu perguntando, não sei que altares são esses, onde a gente está falhando, onde é que a gente precisa restaurar, que altares, quais são eles, fala, e o Espírito Santo foi falando no meu coração. E ele falou sobre 3 altares, por isso que eu li esse texto, porque Abraão, ele em vez de caminhar para frente, ele voltou para trás para achar o altar que tinha ficado esquecido. E Deus falou sobre 3 altares que nós precisamos reparar, restaurar. Estou ministrando isso aqui, foi uma palavra voltada para a igreja de Magé, mas o que eu vou falar, você vai saber que é contigo também. Você vai saber que também tem a ver com essa igreja, porque parece que só muda o endereço. Até as bombas são as mesmas, que a gente tem que desarmar. Só muda o endereço, né? A luta é a mesma, os desafios muito semelhantes. E o Senhor falou comigo que nós precisamos, primeiro o altar, que precisa ser restaurado é o altar da visão. Da visão é a da visão. Que visão é essa, pastora? Eu lembro da história de um cego que trouxeram esse cego a Jesus em Marcos capítulo 5, e Jesus cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos do cego e perguntou assim, diga o que você está vendo. Aí o cego fala assim, eu estou vendo homens como árvores andando. Ué, como é que é isso? Homens como árvores andando? Aí Jesus toca nele pela 2ª vez. Depois que tocou, os olhos do cego se abriu, ele firmou a visão e ele passou a enxergar nitidamente, claramente, todas as coisas e discernir. Dentro desse texto eu entendi
que a primeira vez que Jesus tocou no cego, ele deixou de ser cego. Mas a visão dele estava distorcida. Ele não estava enxergando as coisas como de fato elas eram. Que associação tem em homem com árvore? Mas o homem, imagina a confusão. Estou vendo homens como árvores. Olha isso. Chocante o relato que esse homem traz. Mas sabe o que eu entendi dentro desse texto? Que muitos de nós não estamos mais cegos. O Senhor já abriu nossa visão em relação a discipulado, grupo familiar, liderança de grupo, esses degraus que precisamos subir de crescimento dentro da estrutura da igreja. A gente não é mais cego. A gente já foi tocado na visão, mas eu tenho percebido que alguns de nós não estão enxergando mais claramente, nitidamente como devia. No decorrer da caminhada, a nossa visão, ela foi se misturando. Hoje a gente não está assim fora. Também não estou dizendo que o altar da visão, que quando a gente começou dentro da visão de discipular, grupo familiar, ser um líder, isso queimava dentro da gente. Era prazeroso, a gente falava assim, uau, mais um discípulo. A gente se alegrava com isso. Isso incendiava o nosso interior. Mas esse altar foi tocado. Hoje, se a gente falar assim, você vai ganhar mais um discípulo, você fala, misericórdia, manda para outro. O que aconteceu? Se antes a mesma solicitação era aceita com tão bom grado, por que hoje é sinônimo de peso? Pastora, mas é porque é muita sobrecarga. Meu irmão, nada mudou. Você continua morando no mesmo lugar, exercendo as mesmas funções. Ué, o que mudou é que a gente perdeu a visão do altar. O altar da visão, onde existia inocência e pureza. Sabe? De realmente querer expandir o reino de Deus através do cuidado um a um, através de um discipulado pessoal, através de liderança de grupo, isso está comprometido, esse altar está tocado. Não digo que ele se desfez, ele continua erguido, mas já não há todas as pedras que o compunham. Algumas pedras estão fora do contexto. Hoje, você continua fazendo tudo, mas já não há mais o vigor, a alegria, o contentamento, a disposição como antes. O que mudou, pastora? Mudou é que esse altar que antes estava erguido e você conseguia enxergar tudo nitidamente, tudo que você via era colorido. Hoje você olha tudo preto e branco, cinzento e sem graça. Se a gente marca um culto extra, meu Deus, mais um culto. Né? Quando nos convertemos, era o nosso prazer morar na igreja. Agora, meu Deus, tudo menos igreja, menos igreja, menos igreja. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente, dentro de alguns aspectos, a gente perdeu a visão do altar original. A gente se perdeu no caminho, querido. Continuamos a discipular, continuamos à frente, não vamos abrir mão. Mas a visão já não é mais a mesma. As coisas que a gente enxerga hoje não é da mesma forma que enxergávamos. A inocência que a gente tinha na visão, hoje já não tem mais. Aquilo que a gente até de repente era passado para trás, porque a gente era inocente, agora a gente está muito esperto e pé atrás, entendeu? A gente antes cuidava das pessoas com uma entrega tão grande, agora a gente já cuida meio assim, ó. Né? Igual aquela paz armada, com a mão na cintura, pisou no meu calo. Eu percebo que nós continuamos fazendo e não vamos abrir mão, mas em alguns aspectos a gente já perdeu a visão do altar. A visão está comprometida, a gente está vendo coisa até que não existe e deixando de ver o que de fato devemos. Estamos vendo homens como árvores. Tem gente achando que não é para achar. E o que é para achar não consegue alcançar.
Existe uma bagunça generalizada, uma distorção na visão que eu falo, meu Deus, quem falou isso para esse camarada? Está vendo que não existe. Homens igual árvores, andando. Imagina a cena que absurda. Mas tem gente no nosso meio, líderes, que está tendo a visão nesse nível, distorcida, uma visão comprometida, uma visão errada, sabe? A visão foi tocada. Meu conselho qual é? A gente dar meia volta e achar esse altar que ficou lá atrás e restaurá-lo novamente. Falar, Senhor, eu volto à inocência num caminhar contigo, eu volto a inclinar o meu coração, a ter prazer e amor por tudo aquilo que um dia eu já tive, mas se perdeu no caminho. As circunstâncias da vida, o dia a dia me roubou. Agora eu olho, continuo enxergando, mas já não é mais do mesmo jeito. Quantos entendem o que eu falo? Fala mais forte. Quantos entendem? Amém. Segundo o altar que Deus falou comigo, é o altar do trabalho. Isso tudo que eu estou te falando, queridos, na verdade eu estou passando adiante algo que foi muito pessoal e particular. Porque Deus falava no meu coração isso. Mas Ele me autorizou a compartilhar, então é com Ele mesmo. O segundo altar é o altar do trabalho. Hoje a gente vive dentro de uma cultura que as pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas exercem alguma função, elas já acham que aquilo ali, ela já está morrendo com aquilo. Não posso mais assumir nada, porque estamos vivendo os últimos dias, sabe? Eu não tenho dúvida que o avivamento está muito perto, porque Jesus está muito próximo a voltar. E Ele vai incendiar a igreja antes de sua volta. Eu creio que experimentaremos o último avivamento na terra e virá o arrebatamento. E nesse último tempo, última hora da igreja, é a hora que a igreja precisa estar acordada, ativa, implantando o reino de Deus, abrindo caminho. Mas é a hora que a igreja mais está cansada, sonolenta e pesada. Falar de trabalho hoje, falar de liderar hoje, falar de assumir a frente hoje de alguma coisa é sinônimo de afastamento. Sabe? Tem pessoas sumindo, se escondendo na igreja, porque, não, se fulano me ver, vai querer, deixa eu me camuflar no meio do povo. Parece que quanto mais aproxima a volta de Jesus, mais a igreja está dependurando, está deixando de lado suas ferramentas de trabalho. Agora é a hora de ganharmos vidas, agora é a hora de crescermos os nossos grupos, multiplicarmos, agora é a hora de plantar o reino de Deus com força. Mas parece que agora é a hora que as pernas da igreja estão quebradas, as duas. Você sabe que você tem que ir, mas você não tem força nas pernas. Você sabe que você tem que se levantar, se posicionar, mas parece que um peso se instalou. Quantos entendem o que eu falo? A sua mente está trabalhando, seu coração está... Você sabe o que é para fazer, mas por que você não consegue fazer? Parece que nesse tempo presente, o senso de valor pelo trabalho foi embora. As pessoas querem fazer da igreja um clube social, onde elas vêm, interagem entre si. Vou à igreja porque é legal estar lá, meus amigos estão lá, o pessoal que eu gosto está lá, e ouço a palavra, dependendo de quem pregar eu absolvo, dependendo eu seleciono, né? Isso aqui eu não quero, não pego. E assim estão vivendo dessa forma. Aí a gente tem um grande problema, porque tem poucas pessoas fazendo muito e muitas pessoas fazendo nada. A gente encontra uma pessoa discipulando quase 20 e a outra só mamando na teta da vaca. Perdoa, essa saiu sem planejar. Só ainda reclama se o leite não for da melhor qualidade. Os que menos fazem são os mais exigentes, mais críticos e mais que você pensou aí.
Sabe por quê que são os mais? Porque eles têm tempo para ver falhas, eles têm tempo para observar o que não está sendo feito, porque não estão fazendo nada. É um tempo que a igreja precisa erguer o altar do trabalho, querido. Pastora, mas eu estou aqui nesse Tadel porque eu sou líder e já tenho feito. Amém, que Deus te abençoe. Meu clamor é que Deus fortaleça as tuas mãos, para você continuar fazendo e ainda fazer mais. Mas a minha palavra, querido, nessa noite é: não deixe suas mãos desfalecerem no trabalho. Eu sei que às vezes a gente se sente injustiçado. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo. Meu Deus, né? Toda solicitação é comigo. Fulano, eu amo a Jesus e faço, mas cadê a gente lá em Magé está fazendo todo sábado mutirão, porque dia 31 de julho desse ano a gente vai mudar lá para a nossa igreja nova. Vocês vão estar lá, hein? Vocês são nossos convidados especiais. Então, dia 31 de julho, a gente está aí para mudar para a nossa nova igreja lá, né? Aí, todo sábado tem mutirão. A igreja está hoje aproximadamente com 1.500 pessoas, mais ou menos. Aí você vai ver o número de pessoas no mutirão. 12. Aí, sábado passado, Gilson não pôde ir, que nós estávamos no retiro de Padre Miguel, vida vitoriosa deles, palestrando lá. Aí foram 17 homens. Eu falei, Gilson, não vai mais em mutirão, não. Porque tu vai, só vai 12. Você não vai 17, então para de ir. Mas as pessoas, queridos, estão indispostas ao trabalho. A gente não quer ter trabalho com o discípulo. A gente não quer ter trabalho para multiplicar um grupo. A gente não quer ter trabalho para solidificar o setor, a área. A gente fica igual um mar morto, só esperando ideias que alguém traga. E, às vezes, responsabilizando pessoas que não têm nada a ver. Pastor, me fala o que eu faço. Tem coisas que o pastor não tem resposta, não adianta perguntar. Tem gente que vem, pastor, meu irmão, em nome de Jesus, vai orar. Eu não tenho resposta. Tem coisas que a gente vai precisar se achar em Deus, queridos. Tem coisas que nós vamos precisar restaurar dentro de nós mesmos. Então, é o tempo que precisamos trabalhar de forma intensa e profunda, mas é o tempo que mais eu tenho percebido. Pessoas cansadas, sobrecarregadas, pessoas se sentindo injustiçadas porque está fazendo muito e do lado tem um que nada está fazendo. Os nossos grupos emperrados, as conversões de forma pequena, sem expressão, multiplicações, cadê? Parece que estagnou. Por que será isso? Porque a indisposição entrou na igreja. E se nós, líderes, não corrermos, pedir a Deus para que nos dê força para restaurarmos o altar do trabalho na nossa vida, na vida dos nossos discípulos e liderados, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, porque quando se estagna, a tendência, a probabilidade é recuar, é retroceder. Pode escrever o que eu falo, diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, que não detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro andou, depois parou e depois sentou. Olha o processo. Se para, se acomoda. E se acomoda, acaba perdendo até o que conquistou. Não podemos parar de trabalhar. Fale para quem está ao teu lado. Fortaleça a tua mão no arado. Amém? A alegria no trabalho foi embora. A gente está trabalhando gemendo. Ai, que peso. Meu Deus, de novo esse discípulo. Meu Deus, que íngua. Toda semana a mesma história. Não aguento mais ouvir. Toda semana marido. Meu Deus, leva esse marido. Trabalho. Meu Deus, não aguento. Não aguento. Toda semana a mesma história. Não estamos querendo ter trabalho com discípulos, trabalho com grupo, não estamos querendo trabalhar na igreja,
Estamos querendo light, tudo light, né? Aquela frase que agora está aí na moda aí, tudo que favorável, tranquilo e favorável, não é um negócio assim? Não tem um treco assim? Você já está trabalhando, parabéns, mas minha palavra é, tenha mais afinco no trabalho. E quer saber a verdade? A gente está lá com essas 24 horas de oração, aí o número de quem vira à noite para orar, o número é pequeno, a igreja é grande, mas o número é pequeno. Aí o líder da intercessão, um dia numa reunião, porque... Aí eu falei assim, deixa eu dar uma palavrinha. Prejuízo é para quem não vem, porque quem está orando, Deus está acrescentando. Meu irmão, quem não faz, não merece ter ou receber. Aí depois, tempos à frente, a gente começa a ver a diferença. Casamento restaurado, os filhos envolvidos no reino, sabe? Deus prosperando. Aí a gente está prosperando, a coisa está acontecendo, aí começa a entrar um espírito de inveja, sabe? De crítica. Porque, mas meu irmão, Deus, quem trabalha é digno do salário. O trabalhador tem salário, quem não trabalha, a Bíblia fala que não deve comer. Então, você que está sobrecarregado, eu te dou uma palavra. Deus está vendo isso e vai te recompensar. E você não está no prejuízo, não. O diabo, ele tenta nos convencer que quem está fazendo para Deus, né, às vezes, indo além do que pode, eu sei. Que temos aqui pessoas que estão indo além do que pode, quase, para não deixar o reino sofrer por amor a Cristo. Meu irmão, Deus está vendo. E Deus vai te recompensar isso de forma abundante. Olhe para a sua casa, seus filhos, sua família, seu casamento, sua vida espiritual. Deus não vai te deixar no prejuízo. Prejuízos são esses que estão aí encostados, que depois você vai ver o resultado. Esse é o segundo altar. E o último, para me encerrar, o último altar é o altar da comunhão. O Espírito Santo falou no meu coração. Comunhão, Senhor? A gente está sempre junto. Aí o Senhor falou no meu coração. Estar junto não é sinal de comunhão. É possível estarmos sentados um do lado do outro sem ter comunhão um com o outro. É possível estarmos num grupo familiar, fazermos parte daquele grupo, nome no cartaz, tudo bonitinho, mas sem a vida estar fundida uma na outra. Sem os meus ideais, propósitos, serem os mesmos do outro. É possível sermos óleo e água no mesmo recipiente, mas sem nunca nos misturar. E Deus falou no meu coração que estamos juntos sim, mas não existe comunhão, não a comunhão genuína, aquela comunhão de um se dar pelo outro, de um honrar o outro, de um ter prazer em estar com o outro. Queridos, existem grupos familiares que os membros do grupo só se encontram na reunião do grupo e só. Nem no contexto da igreja eles têm relacionamento entre si. Não é família. Não existe fusão, a vida não está fundida uma na outra. Não temos vivido uma comunhão do jeito que o Senhor deseja. O altar da comunhão está tocado. E precisamos restaurar esse altar. O altar do prazer de estar junto. Lembra quando você se converteu, você tinha prazer de estar aqui conversando, rindo. Lá em Magé eu sempre falo que lá a gente é bem espontâneo, né? O pessoal é bem assim. Aí, às vezes, dentro do escritório, lá, eu escutava alguém chegar e uma brincadeira, e rindo. Aí houve um tempo que o pessoal vinha para a igreja, mas eu já não ouvia mais as risadas. Essa alegria de chegar e ver um ou outro e brincar, eu percebi que começou a existir silêncio. O pessoal chegava, os mesmos, né? Chegavam, mas assim, aquela coisa bem formal, bem sem graça. E aí Deus me falou a respeito disso. Onde está a comunhão, a alegria de estar junto? Um brincava com o outro, zoava o outro, um ia na casa do outro. Se perdeu?
Hoje a gente chega na igreja, sobe a rampa, bem sisudo com a Bíblia, eu vim buscar a Deus. Senta na cadeira, quem está do lado a gente nem percebe se está como está, a gente ouve, louva, adora, entra no mistério, se é o caso, depois vai embora. Indiferença com quem está sentado do nosso lado. Não conseguimos ter uma palavra de Deus. Percebeu que a pessoa não está legal, dá um abraço, dá um sorriso. Liberar uma palavra sobre ele, a gente não tem essa visão. Cada um dentro do seu quadrado. A minha galerinha é essa, e fulano não faz parte da galerinha, então o problema é de fulano. Quantos já sumiram da igreja e ninguém foi atrás, ou se foram, só foram para prestar conta depois, para dizer eu fui, mas sem o verdadeiro sentimento genuíno de chorar, de gemer por um que se perdeu. Estamos juntos, mas não estamos misturados. Estamos no mesmo lugar, pregando a mesma coisa e buscando vivenciar as mesmas experiências como líderes, mas estamos muito à margem do caminho com relação a vida se fundir uma na outra. De quem tem, doar para quem não tem. Antigamente, aniversário no grupo familiar era festa, bolinho, era ou não era? Bolo, bola, cartãozinho, comemorar os aniversários antes do mês. Agora, aniversário passa, a pessoa nem lembra. Né? E se pudesse dar um presente, em alguns casos daria até uma bomba. Pensei que me dá trabalho, não vem no grupo, não vai ninguém. Não merece presente, vou dar uma bomba. Ao invés de cativarmos as pessoas e amar essas pessoas, nós estamos nos isolando dentro de uma estrutura onde nós temos o título de líderes, sabe? E os nossos ajuntamentos são mais empresariais, é mais para prestação de conta, do que realmente deixar a vida de Deus fluir. Quantos esse ano já desanimaram da igreja? Que você sabe quem são. E que você não derramou uma lágrima chorando por ele, ou nem se disponibilizou a dar um telefonema ou ir atrás. Mas a gente é líder. Mas quem tinha que ir, pastor, é o discipulador. Eu pedi para ele ir. Eu falo, pessoal, gente, para com isso. Para com isso, não tem que ficar delegando para o outro. Pastor é aquele que tem coração e não título. Não adianta ter título de líder e não, sabe? Eu nem gosto muito dessa expressão de líder. Para mim, todo líder é um pastor. E se não tem coração, é só um título que não... Mas os nossos ajuntamentos estão mais empresariais, prestação de conta, relatório para entregar, falar que o grupo foi feito. Mas cadê? Cadê aquilo que existia? Não sei. Lá em Magé eu percebo que não foi embora 100%, mas a gente está num risco. E precisamos correr para não perder completamente o valor da comunhão. Sabe, de estarmos integrados, sabe, fundidos um no outro, onde era prazer estar junto, brincar, passar tempo junto. Esses são os 3 altares. O altar da visão, a visão está meio esquisita, embaçada, turva. O altar do trabalho, a gente não quer hoje muito trabalho. E o altar da comunhão, fundir a vida. Perder a vida dentro, realmente, da proposta que o Senhor tem para nós.